No ar, JSV Live Show, o seu programa de entrevistas online. Boa noite a você, internauta da PWT. Começa agora mais uma edição do JSV Live Show. Toda quinta-feira, uma entrevista, um convidado especial para falar sobre um tema importante, um tema relevante, que seja de utilidade, que seja para que você tenha um conhecimento a respeito de determinado tema. E nesta quinta-feira, vamos destacar câncer de próstata. Estamos no Novembro Azul, que é uma alusão, é um período de conscientização, de orientação, de educação de saúde relacionado ao câncer de próstata, uma doença que atinge principalmente os homens e que no Brasil, de cada 100 mil homens, 63 contraem a doença. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 62 mil homens do Brasil terão câncer de próstata nos próximos 3 anos, uma quantidade significativa que precisa de tratamento, que precisa de orientação, mas aqueles que não demonstraram, não apresentaram sintomas da doença, terão que tomar medidas preventivas para evitar que ela surja. E para falar sobre essa doença, sobre os vários aspectos que a cerca, eu vou conversar com a Gisele Camargo, que é assistente social do GAPC, o Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer em Taubaté, uma entidade social que presta um relevante serviço para pacientes com câncer e que é importante dentro daqueles que buscam acolhimento, buscam atendimento aqui na cidade de Taubaté e também no Vale do Paraíba. Gisele, prazer tê-la conosco. Boa noite a você. Boa noite, Bruno. Prazer é meu, prazer é todo nosso. O GAPC, como você disse, é uma instituição, é uma ONG sem fins lucrativos nenhum. A gente já está situado aqui em Taubaté há mais de 15 anos, né? Então, o nosso projeto mesmo, institucional é esse mesmo, trabalhar todos os tipos de câncer. E o Novembro Azul é esse mesmo, o foco é trabalhar vocês, homens, né? Em questão a conscientização e conhecimento da doença também, né? De forma a se cuidar, a se vigiar também, para saber como atuar, né? O que fazer. O que fazer se eu tiver com isso, se eu tiver com aquilo, a quem procurar, a quem recorrer. Então, nós lá do GAPC, a gente fornece palestras, a gente fornece entrevistas, assim, tudo mais, com forma de estar levando isso, a conscientização dessa doença tão grave e perigosa, que tem aumentado cada vez mais o índice para homens em todo o país, né? Então, a gente tem que estar de olho mesmo. Até antes de entrar com mais detalhes em relação ao câncer de próstata, como que é o trabalho do GAPC em relação aos seus pacientes, em termos de aqueles que apresentaram sintomas do câncer de próstata? É um número elevado dentre a totalidade dos pacientes? É um número que ainda não é significativo? Fala um pouquinho em relação a esse tipo de doença dentro do GAPC. Então, infelizmente, né, como o nosso foco até do novembro, está aumentando cada vez mais o número de câncer de próstata, assim como cabeça e pescoço, que a gente fala, para homens, né? Porém, para o homem é mais fácil, ele assume melhor o câncer de cabeça e pescoço do que o câncer de próstata, né? O que é engraçado, porque assim, ele tem o câncer de próstata, mas ele tem vergonha de dizer. Como se o câncer fosse uma coisa que você procurou ter, né? E o câncer, ninguém quer ter, né? Ninguém procura ter nenhum tipo de câncer, né? E o homem, quando ele tem o câncer de próstata, ele tem vergonha, porque o que mais pega no homem é o preconceito, né? De toda a sociedade em questão ao câncer de próstata, né? E o preconceito, ele vem assim, olha, você tem câncer de próstata, então agora você é menos homem, você não é mais homem. Então, isso faz com que muitos homens deixem de procurar a prevenção, né? O que chega a ser o contrário, né? Ao contrário, a pessoa descobriu que tem o câncer, agora não é homem. Então não vou nem procurar o câncer para não ser homem. E se eu procurar o câncer, eu tô tendo que fazer aquele exame de toque retal, eu tô deixando de ser homem. Então é uma coisa assim totalmente contrária, né? Adversa do que é realmente a prevenção, né? E a prevenção, ela nada mais trata do quê? Você observar em você uma coisa diferente. Por exemplo, infecção de urina, né? Mulher tem muita infecção de urina. É um xixi que você segura,
Porque os nossos órgãos são internos. Então, um xixi que você segura, passa um tempo, você tem aquele ardor, né? Que é ao urinar, por quê? Porque você segurou. O homem, não. O órgão dele é externo. Um homem, para ter infecção de urina, leva tempo, né? Ele chega a passar até, às vezes, infecção para uma companheira e nele não apresenta nada. Por quê? Porque demora para apresentar. Só que acordar muitas vezes à noite, ter dor ao urinar, né? Ter dor baixo ventre, são alguns indícios do que o homem já deve procurar um exame, fazer um exame preventivo do câncer de próstata. Já que entramos diretamente nesses sinais, no momento de urinar, o jato da urina não é tão forte. Não. É outro indício? É bem por aí mesmo, ele é espaçado, né? Aos pouquinhos, é aos pouquinhos, né? Ele não consegue fazer um jato completo, né? E isso já é alguns sintomas. Aí, 97% hoje, conforme o INCA mesmo diz pra gente, dos homens que chegam a fazer os exames, foi agendado pela esposa, pela companheira, quando o homem já está no estágio muito grave, né? Ou seja, já está com essa dificuldade, acordando muito à noite, alguns casos até urinando sangue, né? Daí ela marca lá, a pessoa, a criatura vai, mas vai meio que empurrada, né? Então, o homem tem essa dificuldade muito grande. Então, nós do JPC, a gente tem esse trabalho de conscientização para as pessoas olharem isso e ir, né? Por quê que acontece? Como a gente tem, voltando, né, da sua pergunta, o homem não gosta de falar tudo mais, mas a gente tem mulheres lá. E as mulheres têm o quê? Os maridos, os homens, sobrinhos, netos. Então, é ali que elas vão observar, da gente falar de tudo, elas vão observar e vão falar dentro da família ali, né, dentro do círculo familiar, a importância disso, né? Então, eu tive, né, tem o fator da hereditariedade que é muito grande. Então, olha, a vovó teve, então os filhos têm que tomar cuidado, os netinhos têm que cuidar, as netinhas têm que tomar cuidado. Então, vai abrindo os olhos de todo mundo para esse fator, porque a nossa palestra, as nossas orientações dentro da instituição mesmo, tem base como isso, né, da prevenção e do cuidado, né? Gisele, o fato do homem também ter uma dificuldade em ter a ereção é um sinal? Algumas vezes sim, é porque daí já está em estágio já também avançado da doença, né? Alguns estágios avançados da doença. E o que acontece? Por que as pessoas têm de falar assim, olha, você tem a vergonha de falar que teve câncer de próstata e daí tem vergonha porque as pessoas têm esse olhar já preconceituoso do ser humano, né? Vamos dizer lá. Porque, imagina, a primeira coisa que faz é retirar a próstata. Então, a pessoa já vai ter aquela dificuldade, a maioria dos casos tem dificuldade até de segurar a urina. Então, ela vai ter que fazer fisioterapia pélvica para reaprender a segurar a urina, certo? Começa por aí. Aí a gente entra lá, mas tem os medicamentos hoje, muitos utilizados, ou seja, ele não necessariamente deixa de atuar como homem na sua masculinidade. Porém, nos estágios avançados do câncer de próstata, qual que é um dos tratamentos do câncer? Quimioterapia e radioterapia. Vamos lá. Em casos bem mais graves, hormonoterapia, mas basicamente radioterapia e quimioterapia. Radioterapia nada mais é do que radiação. O objetivo é queimar o câncer dentro de você. Então, maioria dos casos, não consigo dizer para você a porcentagem total, mas a grande maioria aparece essa queimadura do lado externo da pele. Se aparece do lado externo, as pessoas falam, meu Deus, está queimando, está em bolha. Aí você tem que falar assim, legal, está em bolha, porque está funcionando, é esse o objetivo. É queimar, é matar o câncer. Só que se está queimando do lado de fora, você imagina você levar radiação na parte baixa, né? Onde você já não tem, né, a próstata, ou tá com a próstata já alterada e tá o câncer ali. Você queimar ali. Você queima todos os canais, né? Então, queima o canal de urina, queima o canal do sêmen, queima todo o canal. Então, é muito mais difícil o homem em estágio avançado, ele conseguir, com medicamento, voltar a ser fértil, voltar a ter a produtividade para ter a ereção, né? Então, assim, o câncer de próstata, ele sendo descoberto no começo,
ele tem um índice altíssimo. Olha como vocês, homens, têm vantagem em cima da gente, né, mulher, né? Não tem celulite, não tem estria, ainda por cima ainda tem essa vantagem. Dizem que tem homem que tem também, viu, Gisele? Dizem que assim, também tem. A minoria, vai. E nós, com câncer de mama na mulher, por exemplo, ele é muito mais agressivo do que o câncer de próstata descoberto no início, né? Então, o homem descobriu no início, vai lá, às vezes é medicamentoso, às vezes retira a próstata e tem toda essa evolução, fica legal. Em estágio avançado, como a gente falou lá, de urinar sangue, a próstata já tomou toda, né? O câncer já tomou toda a próstata. E eu costumo dizer assim, vamos lá avaliar. O que é o câncer, né? O câncer, ele é simbolizado pelo caranguejo, que ele tem as patas, né? E ele vai ali agarrando todos os órgãos ao redor. A mulher câncer de mama, né? Ele vai agarrando o quê? Né? Ele se aloja ali nos alvéolos mamários e ele vai se alastrando. Depois da mama, onde que ele tem? Ele tem para dentro, né? Então ele tem ali pertinho o pulmão, o baço, o fígado, por aí vai. Já no câncer de útero, assim como o câncer de próstata, tá situalizado aonde? Lá embaixo, né? Na pelve. Então ali o câncer, ele está alojado ali, ele vai o quê? Ele vai crescendo. E o que a gente tem ali embaixo? A bexiga, o intestino, né? Então, quando o câncer, tanto de útero e de próstata, no homem, ele vai tomando essas partes do corpo. Então, o câncer de próstata em estágio avançado, ele já tomou a bexiga, é o primeiro lugar que ele pega ali, é a bexiga, que é o canal de urina, né? Que é onde utiliza ali o próprio pênis, já utiliza o canal do sêmen e o da urina para ele se alojar e crescer. Gisele, em relação a hábitos de vida, sempre tem aquelas situações em que a pessoa está no dia a dia agredindo o seu corpo, de uma maneira ou outra. Quais são esses hábitos que fazem com que o câncer de próstata pode ser mais propenso àquela pessoa? Então, a gente já tem estudos que o câncer, no modo geral, é o fator hereditariedade, é o principal, o primordial. E o segundo vem o estilo de vida e a alimentação. Na alimentação, como você disse, né, Bruna? A gente pega muito naquele dia, naquela correria, tal. A gente tem que se vigiar bastante e tomar conta. Um dos fatores no homem primordial que auxilia em todos os tipos de câncer no homem é o alcoolismo e o cigarro. Infelizmente, tanto é que no começo eu falei para você, o índice crescente em homem é cabeça e pescoço também, que a gente fala cabeça e pescoço, que pega ali estômago, esôfago, boca, pulmão, por quê? O cigarro e a bebida, né? Eu costumo até brincar nas palestras, falar assim, aquela pinguinha desceu ardendo, e desceu ardendo mesmo, né? A pessoa brinca tal, e ela desce ardendo mesmo, e ela desce queimando, e ali ela vai agredindo todo o sistema digestivo. Quando a pessoa tem hereditariedade de um câncer de próstata, necessariamente, por exemplo, estudo diz que o homem deve procurar fazer exames de próstata a partir dos 55, 60 anos. A hereditariedade faz com que o homem, a partir dos 35, 40, já procure isso. Aliás, eu já ouvi falar que a partir dos 40 já é indicado independente da situação. É por aí mesmo? É por aí mesmo. Porque aí entra o que a gente estava falando, o estilo de vida, a alimentação, se a pessoa gosta de beber, né? Então ela já tem que começar. Agora eu te pergunto, o homem faz isso? Com 40 anos? Não faz, difícil, né? Uma briga aí danada. Só que qual é o nosso foco? É esse. Né? O trabalho de vocês hoje está me convidando, nós do GAPC é esse, de estar conscientizando as pessoas. Se você tem o uso, né? Você não tem hereditariedade, mas você tem o uso do alcoolismo, do cigarro, até mesmo de outros entorpecentes também entra hoje, né? Que tá drogas, muito, né? No modo geral. Com certeza você vai adquirir esse câncer muito mais cedo. O uso de substâncias sem ter a finalidade de entorpecer, de alterar, como o álcool, o cigarro e drogas, por exemplo. Daí já estou fazendo uma pergunta mais aberta, não somente do câncer de próstata, mas tintura no cabelo, esmalte, enfim, química que você coloca na parte externa do seu corpo. Pode ter um impacto, pode ser algo que propense a ter algum tipo de câncer? Então, tem poucos estudos referentes a isso, porque a química que você põe para mudar a cor do seu cabelo, ou alisar o seu cabelo, ou um esmalte de unha, uma acetona,
é uma taxa muito baixa. É uma taxa muito baixa, né? E comparativo com você ingerir aquilo ali. Né? Você não vai pegar um tubo de tinta e tomar, né? Ao contrário que você pega lá um uísque, um corote, ou sei lá o quê, e a pessoa consegue tomar tudo aquilo. Então, a taxa é muito baixa, né? Porém, assim, ocorre muito... É muito engraçado você tocar nesse assunto, porque, veja bem, às vezes, na maioria dos casos, nós mulheres, né? Pinta o cabelo e tal, e depois você não tem aquela preocupação se o tipo de tinta que eu tô usando, se vai cair o cabelo. Mas quando faz a quimioterapia e cai o cabelo, daí fica com medo e tem tudo trauma de cair o cabelo. Às vezes o trauma maior não é nem o tratamento, é a perca do cabelo, porque cai cabelo, sobrancelha, cílios, né? Então o trauma dessa sensação de cair todos os pelos do corpo é maior até do que quando pinta, né? É engraçado, mas a quantidade é bem menor, Gisele, você falou a respeito do trabalho que o GAPC realiza de educação da saúde, de orientação para que as pessoas tenham atitudes preventivas em relação ao câncer, especificamente ao câncer de próstata. Tem alguma situação em que foi realizada uma palestra em uma empresa, orientação em determinada localidade, e daí a pessoa foi lá, olha, foi descoberta ali, a pessoa conseguiu ter essa noção que está com... Eu vou abster o local, né, mas a palestra era para ser uma palestra rápida, de meia hora. Eu cheguei às 8 horas da manhã e eu saí de lá às 11 horas. Porque era só homens, né? Foi ano passado isso, não faz muito tempo, foi ano passado. E começou a palestra e eu falando tudo, falei da instituição, depois a gente entra com as questões do câncer e tem toda aquela brincadeira, como a gente estava falando, do preconceito. Ah, você gostou do exame, você voltou no médico e você se apaixonou pelo médico. E ele te deu uma cantada, ele te deu uma florzinha, né? E a gente brincando, e foi cômico, e todo mundo rindo. E, de repente, um dos rapazes, que tinha lá uns 30 e poucos anos, era o que mais dava risada, né? Era o que mais se gargalhava em todas as risadas, e todos os homens brincando. E porque eu também sei como é que é, né? As mulheres falam bobeira, o homem também fala bobeira e vai por lá brincando. E ele era o que mais ria. E daqui a pouco o diretor estava presente falando sobre o pai que faleceu de câncer, tal. E começou o assunto ficar sério. E daqui a pouco ele falou, então, porque eu fiz o exame ano passado e eu tô aguardando o resultado e eu tenho hereditariedade e daí o meu irmão já tá fazendo a químio, né? E daí ali já se pronunciou o silêncio, né? Ele revelou isso para os seus colegas? Ali no meio de todo mundo ele revelou a situação que ele estava passando naquele exato momento, entre médico, consultas e exames, né? Naquele exato momento, ele que mais ria, mas ele se sentiu à vontade para dizer para todos. Por quê? Voltamos. O preconceito de fazer o exame, o preconceito de falar para os colegas e o preconceito de aceitar isso como homem mesmo, aceitar que você está com essa doença, você precisa se tratar, né? E o que acontece? É isso, esse é o nosso foco, tirar esse preconceito da cabeça dos homens. Porque o exame retal, ele é feito uma vez. Depois é feito o exame de sangue, o PSA, para ver o antígeno cancerígeno no corpo. Só vai fazer exame retal, novamente, se tiver idade, né, avançada, se tiver hereditariedade ou se tiver suspeita de algum dos sintomas que a gente já falou. Caso contrário, o médico vai controlando PSA, um ultrassom. Não necessariamente você vai fazer o exame retal toda vez que você for no médico. Mas aí o homem já fala, né, um pro outro assim, mas você gosta, você vai pelo exame retal. O que também é irônico, né? Nós mulheres, por exemplo, começa a fase já das relações sexuais e você tem que ir no ginecologista, abrir a perna, o médico bota aquela luz e fica olhando. Você fica se perguntando o que ele quer enxergar lá dentro, né? E o homem vai só simplesmente fazer um exame, questão de 5 minutos, nem isso, e tem toda essa história já de um tá ali, né, folgando e brincando com o outro. Nas palestras a gente pede isso, sabe? Ele se sentiu em liberdade para falar, porque naquele exato momento eu falei isso, falei, olha, quando o seu amigo falar para você que está indo fazer exame de próstata,
Em vez de você rir, o que você acha de você falar? E aí? Como é que foi? Foi legal? Você tá livre? Você tá certo? Você tá bem? Né? Você não vai precisar voltar mais. E é nada melhor, desculpa interromper, Gisele, ter relato de pessoas que passam pelo problema. Sim. Porque uma coisa que é importante é nós realizarmos a entrevista aqui, com você passando as informações, passando detalhes, a pessoa já tem um conhecimento, ela já se conscientiza a respeito da situação. Mas quando há, como o jornalista gosta de fazer, historinha, quando tem história de vida, daí a situação está acontecendo do seu lado, né? Com quem você convive diariamente. E daí, às vezes, muitas vezes a ficha cai, né? Foi no momento, quando ele falou, foi o silêncio total dos amigos. Todo mundo se voltou para ele e a fala foi totalmente dele a partir dali, né? E ele ficou vermelho, que nem o pimentão, mas ele sentiu dos amigos um olhar de compreensão do que ele estava passando. Ninguém mais ria sobre o assunto, né? Ninguém mais, todo mundo começou a ver a importância e a gravidade dele como novo. Ele era um dos meninos mais novos ali, e da importância e da gravidade que era dele. Nisso começou na minha frente, um chorar. Eu falei, tá chorando por causa do amigo novinho. E ele tava chorando por causa do pai. O pai dele, ele estava correndo com o pai dele em tratamento. Aí eu falei, você tá chorando pelo seu pai? Não, eu tô chorando porque eu sei o que ele vai passar. Foi assim, uma coisa, foi marcante para mim, entre homens. Ele está vendo, no final de tudo, a importância que tem de ir fazer uma simples avaliação, né? Não é que você vai fazer... Não, uma simples avaliação de consultório. E eu que nem eu costumo dizer, você vai concordar comigo, assim, acredito que todos. Você vai no médico, é você que vai. Você só conta pro outro se você quiser. Se você tá com problema de pele, você vai no dermatologista. Se você tá com... Você vai no que você sabe que... Você não precisa anunciar 4 cantos. Mas quando você fala para o outro, principalmente um médico, né, na maioria dos casos o homem, já aproveitando e falar, né, ele tem que procurar o quê? Um clínico geral, urologista ou colonoscopista. Então, se você vai num desses 3 profissionais para avaliar o tipo de... o que está acontecendo com você e tudo mais, você como amigo, seria legal você dar esse apoio para ele. Que bom que você está se cuidando, meu amigo. Eu gosto de você, eu quero que você se cuide, né? Então, assim, e não... Eu gosto de você e vou tirar sarro da sua cara. Há momentos e momentos. Em tudo na vida há momentos e momentos. E o preconceito, ele independe de classe social, de escolaridade, de nível profissional? Infelizmente, a gente vê todas as palestras, tem aquele respeito à hierarquia, né? Mas até mesmo quando você está com nível de hierarquia, é a mesma coisa. Não muda, não tem. Quer dizer, aquele que tem acesso mais fácil à informação, que tem recurso para fazer algum tipo de prevenção. Porque é engraçado. Eles acham engraçado. É uma coisa assim que a gente não consegue entender. O que tem de graça e tá querendo humilhar o outro, né? É uma coisa... Sei, acredito eu que seja histórico mesmo, de homens e tudo mais. Porque eles acham que é engraçado. Sabe, acho que a pessoa que não tem piada na manga para soltar e solta essa, acredito eu que seja alguma coisa desse tipo. Mas o câncer, ele é muito devastador em todos os sentidos. Então, qualquer pessoa, qualquer tipo de câncer, ninguém deseja ter, né? E então a gente tem que aprender a respeitar o outro, né? Acima de tudo. A gente está aí, também a gente teve casos aí de consciência negra e tudo mais. Então, outubro é consciência, né, do câncer de mama, novembro é o câncer de próstata, e todos os meses a gente tem aí câncer de estômago, câncer de esôfago e tudo mais. Então a gente tem que aprender a respeitar o outro, né, na sua dificuldade e tal. E realmente, a classe de conhecimento e hereditariedade não muda de conhecimento não muda muito, assim como o câncer, ele é uma olha, o câncer, ele é a doença mais igualitária no mundo, porque ela pega do pobre ao rico ao milionário, né?
Então, assim, se o pobre não tem tratamento, o rico e o milionário não vai ter. A gente tem aí, né, o Leandro Leonardo, que fez de tudo por irmão, nos salvou, né? É um grande exemplo. Então, não importa o dinheiro que você tenha, o câncer, se ele tiver que... Gisele, a gente estava até conversando fora do ar, e é um barato conversar com a Gisele, porque é super divertida, super descontraída, mas claro, um tom bastante de informação, de troca de conhecimento, de que o corpo humano é uma caixinha preta, em que muitos daqueles que têm hábitos que não são saudáveis não despertam nenhum tipo de sintoma relacionado ao câncer, e aquele que se cuida, que não fuma, que não bebe, que faz atividade física, que tem uma vida totalmente saudável, pode também apresentar sintomas, qualquer tipo de sintoma de câncer. Ou seja, nós vivemos num corpo que é recheado de segredos. Segredinhos. E é preciso a gente, pelo menos, saber quais são os sinais que alguns segredos acabam revelando para o corpo, né? Entra o que a gente acabou de falar, né? Se o câncer, ele não escolhe se é preto, se é branco, se é amarelo, se é índio, ele não escolhe se você é pobre, se você é classe média, se você é rico, se você é milionário, ele também não escolhe. Se você é saudável, tem vida saudável, não tem, né? Um dos fatores primordial de qualquer tipo de câncer é a hereditariedade, porém, pode atacar de qualquer outra forma, como a gente está falando, às vezes até o estado emocional, psicológico da pessoa pode fazer a pessoa adquirir aquele tipo de câncer ali. Hoje, dados específicos, isso é fato, até porque a gente vive num país tropical, câncer de pele atinge tanto homem quanto mulher, né? Um exemplo disso que você falou, né? Tipo química. Tem alguns estudos, até pessoas que falam que protetor solar traz câncer. Mas o protetor solar não é para salvar da radiação do sol, do câncer? É para proteger, né? Então assim, é meio que daqui, de lá, é usar protetor, evitar o sol entre as 10 e as 2, e por aí vai, entendeu? É uma caixinha de surpresa, gente. Hoje, eu tive um caso de um rapaz, como, né, a gente estava contando, câncer de boca, né? Então, é aquela feridinha, aquela afta que não cura, aquela afta que não sara, você tem que estar de olho. Todo portador de câncer, ele tem um período de tratamento, e depois ele tem de acompanhamento. Esse período de acompanhamento é para ele aprender a se cuidar. Nós, seres humanos, a gente não tem esse costume de se cuidar, de se olhar. A gente sempre acaba enganando a si mesmo. Sabe? Tipo assim, nossa, eu tô com essa pinta aqui, mas eu não vou ver. Depois eu vejo. Depois eu vejo. A pinta. Nossa, a pinta cresceu. Depois eu vejo. E por aí vai. A gente acaba enrolando a gente mesmo. Negligenciando os sinais do corpo, né? O corpo né? sempre dá sinais, né? Dá sinais de qualquer forma. Assim, por exemplo, o que a gente estava falando. Voltando ao assunto. Câncer de próstata. Sinais: dor a urinar, micção, cortadinha, micções noturna, dificuldade de direção. Então, são sinais. Já está dando sinal, tem que ligar o alerta ali, ficar esperto e correr atrás aí do que pode acontecer aí, do que está acontecendo dentro do seu corpo, né? Assim como a mulher também, câncer de mama, de útero e tudo mais. O aspecto emocional, uma pessoa que somatiza muito suas emoções e, consequentemente, reflete no corpo também pode ser propensa a ter um câncer de próstata? Sim. Câncer de próstata, como já fala, é próstata. A próstata é um órgão que só o homem tem, tá, gente? Deixa bem claro que é só o homem que tem. Aquele homem que fica somatizando, aquelas problemáticas, que não fala, não se expõe à família, não conversa, só fica adquirindo aquilo e tudo mais, ele vai somatizando. Hoje, dados específicos também, 97% dos homens só descobre o câncer de próstata que a mulher, a esposa, a companheira marca o exame e a criatura vai meio que amarrada lá, né? Para poder ir fazer o teste quando vai. Às vezes marca 2, 3 vezes para poder ir. A detecção do câncer, quem realiza o exame do toque, quais são as especialidades médicas ou qual o especialista médico que tem essa capacidade? É só o oncologista, tem outros profissionais? Não, eu até toquei, clínico geral, né? Que ele vai te encaminhar pro colonoscopista ou urologista.
A maioria dos casos já procura direto o urologista. Por quê? Porque apresenta as dificuldades na urina. Então, já vai no urologista e lá já... Fator predominante. Detecta na hora o câncer? Não. Detecta a próstata alterada. Tá, gente? Deixar isso bem claro, que é a próstata alterada. O câncer só é diagnosticado a partir da biópsia. Qualquer tipo de câncer. Só fala, tenho câncer, estou com câncer disso, depois da biópsia na mão. Tanto é que com biópsia na mão, hoje existe a lei dos 60 dias. Essa lei dos 60 dias referente ao quê? Biópsia na mão, câncer de próstata. O governo tem 60 dias para você estar entrando em qualquer hospital pela Rede Cross para estar passando pelo oncologista e o seu tratamento delimitado que você vai fazer. Então, essa lei é nova. Acho que ela data de 2008, se eu não me engano, 2008, 2009. Tem que ver direitinho. Agora fugiu muitas datas na cabeça da gente. Mas ela é nova, ela não é muito velha. É a lei dos 60 dias, vocês podem procurar. Lei de 60 dias. Biópsia na mão, você já está sendo acompanhado. Biópsia na mão, resultado, câncer de próstata. Ali mesmo, o governo tem 60 dias na Rede Cross para agendar você em qualquer médico. O que é a Rede Cross? Deixar claro. Você mora em Taubaté, você pode ser agendado em São José. Você mora em Guará, você pode fazer tratamento em Taubaté ou em São José. O que ela é? Rede Cross é todo o Vale do Paraíba. Cai lá, ninguém tem acesso. Eu não tenho, você não tem, ninguém tem o poder lá, entendeu? Cai lá, as pessoas vão sendo encaminhadas conforme vai abrindo as vagas. Quais são as prioridades? Os que têm a biópsia na mão, de acordo com a lei de 60 dias. É uma lei muito importante, e falo isso por experiência própria da minha família em relação à minha mãe, porque ela teve câncer de mama, e quando foi detectada a doença, né, quando se foi feito o exame, né, que ela estava com uma alteração no seio, e já procurou justamente os mecanismos legais para que houvesse um rápido encaminhamento em relação à doença. Então, é um ponto importante, até é muito bom você ter falado. Eu falo, já tomando um pouco aí de opinião, porque é uma situação que aconteceu na minha família. Né? Já vivenciei e é muito importante. Por lei, câncer, e que precisa de rápido tratamento, rápido encaminhamento, 60 dias. 60 dias. Muito importante isso. Qualquer tipo de câncer. Qualquer tipo de câncer. Hoje, lá no JPC, a gente tem a doutora Ruth, é uma advogada, que ela é voluntária lá. Ela auxilia muita gente nisso, sabe, Bruno? Tanto na lei de 60 dias, quanto também medicamentos, né, do câncer. O JPC, a gente fornece medicamentos para o câncer. Aí você vai falar assim, você fornece quimioterapia oral? Alguns casos, por exemplo, Xeloda, que algumas pessoas devem conhecer, ou capacitabina. Até mesmo convênios, pessoas conveniadas, às vezes o convênio nega. Por incrível que pareça, o convênio nega. Então, são medicamentos de alto custo. O JPC fornece, né? E aí a nossa advogada vai lá e entra com processo, porque tem que entrar com processo contra o convênio, contra o Estado e por aí vai. Quando é o caso da pessoa, eu fui lá no hospital e me negaram o tratamento. Você pode processar, porque você não pode ter negativa ser negado o seu tratamento, certo? Assim como eu fui lá no diretório regional, que aqui em Taubaté é o postão, mas cada um tem na sua cidade, a Secretaria de Saúde, e me negaram o medicamento. Nós, JPC, a gente fornece, a pessoa dá entrada, porque tudo é um processo, demora um pouquinho, né? Um pouquinho demora mesmo, nós estamos no Brasil, né? E aí o JPC fornece esse medicamento. Durante esse processo chega uma negativa, então você pode processar o governo, porque nesse exato momento, você, cidadão brasileiro, você precisa daquilo. E te negaram aquilo, você pode processar. Você só pode processar o governo quando ele te nega, entendeu? Não adianta você pegar lá e ficar chacoalhando o papel da biópsia e querer processar Deus e mundo, que não rola. Você tem que ter uma negativa de alguma coisa que você queira, você precisa, para você entrar com processo contra ele. Tem toda uma burocracia
Infelizmente, vivemos num país que tem muita burocracia, mas algumas são necessárias para que haja o correto destinação. E é preciso, então, seguir todo esse roteiro, né? Assim. O portador de câncer tem inúmeros benefícios. Lá no GAPC, uma das minhas responsabilidades é estar conversando sobre esses benefícios. Por exemplo, para tratamento, quem está em tratamento, né? Então, você tem ali, olha, a pessoa está usando oxigênio. Então, ela tem redução na conta de energia. Tem redução na conta de água, naquele exato período. Ele tem redução, até isenção do IPVA, do imposto, né, sobre o carro. Aí você vai falar, então, qualquer carro, vou comprar uma Mercedes. Não é qualquer carro, né? É o carro adaptado. Então, a pessoa que teve um câncer e acabou tendo uma lesão sobre aquilo ali. Por exemplo, um câncer de olho, ou até mesmo um câncer de mama que afetou um braço, alguma coisa do tipo. Então, é carro adaptado e por aí vai, entendeu? E o que a gente acontece muito lá, Bruno, é as pessoas querendo entrar com processo contra o INSS sobre aposentadoria. Portador de câncer não tem direito a aposentar. Gente, deixar isso bem claro. Não é um direito, não é uma lei que é direito, não. Se você paga INSS, assim como nós aqui, você tem direito ao auxílio-doença. O LOAS é um benefício. Ele é destinado para tratamento. Ele não vira aposentadoria, tá? Então, assim, mas eu tenho câncer, eu tenho que me aposentar. Não. Tanto é que outra coisa que o câncer não dá... eu tive câncer, fiz tratamento e agora eu tenho estabilidade no serviço. Não tem, tá? O câncer também não dá estabilidade no serviço. Não é uma sequela trabalhista. Então, ele não te dá estabilidade. Por que eu tô falando isso? Porque é muito comum as pessoas... O disse-me-disse. Você tem câncer, agora você se aposenta. Não é assim. Como a gente fala no linguajar aqui, no jargão do janeiro, esse rádio peão é perigoso. Porque passa informação para um, depois o outro muda uma vírgula. Aí ferrou tudo. Tem muito cuidado. Muito cuidado. Então, assim, o câncer, ele te traz alguns benefícios no exato momento do tratamento, que eu, diga de passagem, não quero. Claro. Ninguém quer, não é verdade? Mas é durante o tratamento. Ele não dá direito à aposentadoria, ele não dá direito à estabilidade no serviço, ele não... Então, a melhor coisa que você tem é o quê? Se tratar. Voltando à questão do câncer de próstata, né? Às vezes a gente trabalha tanto que você não quer pegar atestado para você fazer o exame. Gente, às vezes é um atestado que você vai pegar, né? É de 2 horas ali na consulta, 3 horas, e você volta a trabalhar. Melhor do que você se isentar 2 anos do serviço para tratamento, né? 1 ano, 2 anos. Aí você acha que o seu patrão vai te mandar embora porque você pegou um atestado de 2 horas, 3 horas, ou porque você isentou-se do serviço para tratamento durante 2, 3 anos, né? Então, essas coisas a gente tem que pesar também, tá? E dar importância do ir ao médico e se tratar por 2 e 3 horinhas, sair mais cedo e tudo mais, que é importante. A rede pública de saúde oferece esse suporte para quem busca esse acompanhamento, essa orientação. Quais são os direcionamentos que vocês fazem lá no GAPC em relação a isso? Então, a rede pública é os postinhos, né? Os centros de saúde. E, no caso, o homem vai procurar o urologista. Então, tem urologista na rede pública. Tem o clínico geral que vai encaminhar para o urologista. A rede pública tem todos esses médicos. Porém, tudo no seu devido tempo. A rede pública, a gente sabe... nós temos o SUS. Esses dias eu até li, muito interessante. As pessoas xingam o SUS, né? Eu não gosto do SUS, mas e a vacina que você tomou contra a meningite? É do SUS, né? Hoje, nós vivendo essa pandemia, a gente está esperando o quê? Uma vacina contra o Covid vinda do SUS. Então, assim, o SUS hoje é o melhor meio que a gente tem, sim. Porém, ele sim é lotado, é cheio. Mas a gente sabe os mecanismos, sabe como gerenciar isso e correr atrás. Suspeita de câncer sempre vai ter prioridade. Quando não tem prioridade, às vezes a pessoa... Nossa, eu tô lá na oncologia e eu não tenho prioridade, mas filho, todo mundo lá tá com câncer. Então você não vai ter prioridade porque você tem câncer, porque todo mundo lá tem câncer. Entendeu? Mas no postinho, a partir do momento que você chega lá no clínico médico
e ele suspeita pelos seus sinais de um possível câncer de próstata, ele te encaminha para o urologista, ele já põe lá observação, PSA e tudo mais. Você vai ter prioridade naquele atendimento, vai ter agilidade naquele tratamento. E daí a gente volta do começo da lei de 60 dias para ser atualizada. Legal. Até voltando um pouquinho em relação a histórias, né, em relação a pessoas que passaram pela doença, e daí já aqui um relato, né, a gente aqui da PWT, da JSV, teve como sempre referência o Jorge Henrique, que infelizmente nos deixou em julho, né, e ele é uma pessoa que teve alguns problemas de saúde durante a vida, e uma delas foi o câncer de próstata. E a maneira como ele lidava com a situação, para mim, era um exemplo, porque ele, claro, se preocupou com a doença, tomou todas as medidas de precaução, fez tratamento, mas ele levava numa esportividade e numa brincadeira, né? Por mais que tenha aquela coisa do homem fazer brincadeira da situação, como você disse, né, nas palestras, ele fazia brincadeira, mas ele tinha plena consciência e um conhecimento profundo a respeito da importância do autocuidado. Até por ser professor, né, cabeça aberta, preparada, então ele fez a cirurgia e ele acompanhou, claro, durante todo o período, longos anos, a situação que nunca mais voltou a acontecer. Claro que tinha que fazer os check-ups de rotina, sim. Tinha que fazer os exames. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é fundamental, acredito eu, e o Jorge deu uma lição, que acima de tudo, cada um é cada um. Obviamente, cada um lida com a sua dor de uma certa maneira, de uma determinada forma. Mas, tendo conhecimento, tendo a exata noção do que é aquela doença, proporção, né, do que é possível lidar com muito menos dor, com muito mais, não vou falar mais tranquilidade, com mais noção do que pode ser feito. E o Jorge deixou essa lição de como lidar com o problema, sujeito brincalhão, sujeito descontraído, né, que nos deixou aí mais uma lição, como tantas outras, do nosso patriarca, do nosso fundador aqui da JSV, agora a PWT. E eu acredito, assim como você está contando do Jorge, você falou da sua mãe. São pessoas espiritualizadas, né? São pessoas que conseguem ultrapassar essa barreira, né, da doença e ver ela assim como mais uma etapa. É só um momento, isso vai passar, né? A gente costuma focar, às vezes as pessoas chegam para mim, né? Como eu sou assistente social lá, as pessoas vêm direto para mim. E às vezes a pessoa está naquele nível muito baixo. E eu costumo dizer, eu vou perguntar aqui para vocês. Quem morre? Porque a primeira coisa quando você descobre o câncer é a sensação de morte. Mas quem morre? Quem está vivo? Porque quem morreu não morre mais, né? Então quem morre? Quem está vivo. Quantas vidas você tem? Uma. Então assim, você tem que viver ela em plenitude. A gente tem caso lá, agora devido à pandemia, a gente não pode... Mas as meninas se reúnem em grupo, às vezes as pessoas chegam, mas essas são as pacientes, né? Estão felizes, né? Você tem que saber trabalhar isso, né? É só mais uma doença e, lógico, é uma doença devastadora, é uma doença que marca muito a pessoa e as pessoas ao redor, mas as pessoas que são evoluídas no sentido de aceitação, elas conseguem fazer isso com a gente, né? Deixar um legado, assim, de conquista, de luta, de saber que não é um bicho de 7 cabeças, assim, né? Que nem hoje a gente passa pelo Covid. É mais uma doença que nós, seres humanos, estamos aprendendo a lidar e trabalhar com ela. Lógico, a gente está sofrendo, está tendo muitas percas, muita gente chorando, assim como o câncer. Como você falou do Jorge, né? Teve o câncer e morreu de outra coisa, né? A gente tem muito disso. Muito disso. A pessoa, ela teve câncer, venceu o câncer e morreu de outra coisa. Eu tenho um caso lá que o rapaz começou o Covid, pegou o pai dele e foi pra roça, né? O pai dele venceu um câncer de pulmão. E tava lá na roça e ele se afastou, porque o Covid é pulmão, e ele afastou. E ele disse, boa noite, pai. E deu um beijo na testa do pai dele. De manhã cedo ele acordou o pai dele na mesma posição. E ele chegou lá desesperado. Ele levou as coisas de doação do pai dele para o JPC, porque ele sabe a importância do JPC e do nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, ele veio ali
E meu pai morreu! Como ele morre dormindo? Eu falei, morreu a morte mais linda, né? Morrer dormindo, morrer sem dor, sem nada. Mas ele venceu o câncer. Ele venceu o câncer e morre de outra coisa. Então, por quê? Porque para morrer basta estar vivo. A gente só tem uma vida, a gente tem que saber viver essa vida. Viver em plenitude, viver, sabe, sem amargura, parar de remoer as coisas, né? Essa pandemia tá trazendo muita... Quem não tá passando pela... Quem tá conseguindo sobreviver à doença, tá se remoendo muito. A gente tá tendo muito casos de pânico geral da cabeça, sabe? Eu digo até por mim. Então, assim, porque a gente tá... Aquela coisa tá ficando louca. Então, agora é o momento da gente retomar essas pessoas na vida da gente. Essas pessoas que viram tudo pra gente, assim, no sentido, assim, de saber que é uma fase, vai passar. Existe vitórias para quem tem um conhecimento, né? Existe conquistas, né, para quem acredita. Se retome os seus conhecimentos, se retome a sua religião, se retome a tudo que você acredita, né? E acima de tudo, paciência. Eu acho que é o foco hoje, é paciência, né? E ter essas pessoas grandiosas que deixam esse legado pra gente, indiscutíveis, assim, maravilhosos, né? Acho que a gente tem que se apegar em duas situações. O conhecimento liberta, conhecimento faz com que nós tenhamos uma evolução, e também os exemplos de vida, né? Sim. Que estejamos cercados de pessoas que nos deem exemplos diariamente. Isso. Que façam com que a gente veja a vida de uma outra maneira, que mostre que é possível alguns caminhos que acreditamos que muitas vezes não são possíveis. Né? Então, conhecimento é importante, por isso nós estamos aqui na JSV Live Show, nessa entrevista com a Gisele Camargo, que é assistente social do JPC. Falando a respeito da entidade ainda, Gi, a gente sabe que ONGs no Brasil que se propõem a realizar trabalhos ligados à saúde enfrentam suas dificuldades. Isso é inevitável. Quais são os desafios do JPC atualmente para fazer esse acompanhamento, dar esse apoio aos pacientes com câncer? Como a gente é da saúde, a gente não pôde fechar, né? A gente teve, no comecinho lá, a gente teve uma redução, tudo mais e tal. Teve que bloquear os grupos, ainda mantém bloqueado. O voluntariado ainda se mantém bloqueado, porque, né, não está tendo as participações dos grupos. Mas eu acredito que não só o GAPC, todas as ONGs, no modo geral, tiveram muita redução das doações, sabe? O GAPC, a gente teve uma queda muito grande de doações, até porque todo mundo ficou com medo, né? Eu tenho que guardar porque eu não sei o dia de amanhã. Então, houve uma histeria geral nesse sentido. Então, houve muita redução. E como nós não paramos de funcionar e nem de fornecer tudo que os pacientes nos procuram, a gente passou momentos bem difíceis. Agora, no final do ano, a gente está tendo aí, conseguindo olhar mais para frente, no sentido assim, de esperança para 2021, né? Que tudo se acalme. O GPC, para a gente fornecer fraldas geriátricas, suplementos e tudo mais, a gente não pôde fazer eventos externos para captação disso, né? A gente não pôde fazer... Então, assim, muita coisa, não só o GPC, acredito eu, que todas as instituições foi bloqueada. Mas, para nós, é uma luta constante. Infelizmente, a gente já tem que dar graças a Deus que pelo menos o governo está fazendo a parte dele aí, né? Lutando para trazer para a gente aí uma cura dessa doença, né? Que tanto está aí assolando todo mundo. E nós do JPC a gente trabalha, sabe? A gente trabalha lá acreditando que vai dar certo. Hoje o JPC a gente tem psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, a gente tem advogado que continua dando assistência, a gente tem a dentista voluntária também, doutora Larissa Salti. São pessoas que estão trazendo pra gente, assim, que a gente tá marcando e tá vindo, que tá indo aos poucos. E a gente tá conseguindo caminhar dentro dos nossos atendimentos. Os repasses do que a instituição fornece continuam mesmo. No comecinho, a gente teve que ter uma redução, que nem a dieta líquida, né? Os pacientes que usam sonda, o Estado ele demora 3, 4, até 6 meses para liberar a dieta. E o paciente sai com sonda do hospital, né? Então, o GPC que fornece essa dieta.
E a gente teve um período no comecinho lá, a gente teve que reduzir, porque a gente não tinha como comprar aquilo, né? Todo o salário, voluntariado, foi tudo assim. Mas a gente está conseguindo agora, aos poucos, olhar para 2021 com esperança que vai dar certo. Mas até aproveito, né, o espaço do jornal, da rádio, para estar falando, se você tem algo na sua casa, né, que está lá, que possa doar, por exemplo, uma coisa que as instituições têm, que é o bazar, né, também não pode fazer. Nossa. Então, assim, tudo fica bloqueado. Mas se você tem alguma coisa na sua casa, ou de alguém, né, que você veio a perder, ou até mesmo benefício que saiu, né, um medicamento, alguma coisa, leve pra gente, que a gente está usando tudo possível para que ninguém saia de lá sem um recurso ou que vai buscar. Gisele, em relação às palestras, que é um braço educativo aí do JAPC, quem tiver interesse em receber a sua palestra, a palestra dos profissionais do JAPC em sua empresa, na igreja, na associação, o que pode ser feito? O JAPC tem 2 projetos externos, né? Um deles são as palestras. Esse ano, o ano passado, eu fiz mais de 19 palestras só no mês de outubro. Esse ano eu fiz uma. Né? No mês de novembro eu fiz 9 palestras externas e o câncer de próstata. Para você olha como que o número é menor, né, do câncer de próstata procura. E esse ano eu também fiz uma. Né? Agora a segunda com a entrevista aqui com vocês. Por quê? Porque as pessoas têm medo de tudo isso. E um dos projetos do JAPC é esse, né? A gente deu uma palestra online, sim. Deu uma palestra online. E uma presencial, só. Né? Então, contando presencial foi uma, online foi uma. E agora com vocês. Veja bem. A gente continua dando as palestras. Por quê? São um ambiente aberto. Nós estamos usando máscaras. Assim como eu, o profissional que às vezes me acompanha também, né? Então, as empresas não precisam ter medo. Os lugares não precisam ter medo. A gente também está tomando os cuidados de conscientização para as pessoas, né? Teve um que cancelou porque a gente não tinha feito o exame de Covid. Eu falei, mas você pode fazer o exame de Covid e amanhã você está com Covid. Não sei porquê, mas tudo bem. E a gente tem um projeto muito bonito, que é o ônibus Prevenir. O ônibus Prevenir, gente, é um ônibus mesmo, um ônibus. Tipo, a gente anda, o ônibus. Dentro dele, ele é todo reformulado, tem uma cadeira de dentista e o fundo é um consultório médico. O que é esse projeto? Esse projeto é para estar fazendo avaliação de saúde bucal, né? Então, tem a avaliação do dentista lá para ver câncer de boca e no fundo tem a avaliação câncer de mama e encaminhamentos, se for o caso, conforme câncer de próstata também, de acordo com os relatos. O ônibus, por exemplo, o projeto Prevenir, ele está totalmente suspenso devido à pandemia, por causa dele ter esse contato maior com as pessoas, né? Então, assim, para você, empresa que quer fazer uma palestra, pense positivo, pense em palestras abertas, lugares abertos, né? Microfones, palestras online, né? Mas não deixe de fazer. A gente sabe que as empresas têm a CIPAT, né, que é de grande importância e de valorização aí, e é disso que é o segredo, né? Você, nesse exato momento, não deixar, como se dizia, né, a peteca cair e deixar de fazer essas palestras, essas conscientizações que trazem o conhecimento, que trazem esses relatos de pessoas, de casos, né? Que trazem pra gente na hora, que remete a pessoa a pensar nas pessoas que conhece. Às vezes a pessoa não expõe, mas a pessoa tá sabendo de casos dela e faz ela ter esse nível de consciência, né? Para ela, pelo outro. Às vezes até aproveitando, né, a oportunidade aí. Quando você se cuida, você não está se cuidando somente. Você está se cuidando para o outro, né? Você se cuida para a sua esposa, você se cuida para a sua namorada, você se cuida para a sua mãe, né? Por quê? A família sofre muito mais do que o paciente. Então fica a dica, eu vou me cuidar porque eu amo a minha filha, meu filho, eu não quero que eles fiquem sem mãe. Eu vou me cuidar porque eu amo a minha família e eu não quero que eles me percam, acima de tudo. Porque às vezes tem gente que fala, eu não tenho medo de morrer, né? Mas a pessoa que te ama tem medo de te perder. Fica a dica. Boa.
sensacional. Eu acho que é por aí mesmo. Muitas pessoas não veem por esse outro lado, né? Então, que todos tomem os devidos cuidados em relação à saúde, nesse caso específico ao câncer de próstata. Gisele Camargo, assistente social do GAPC, o Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer. Obrigado pela presença, obrigado pela participação, por essa gama de informações, esses ensinamentos que você passou para os nossos internautas. Desejando todo sucesso a todos do GAPC e estamos à disposição. Eu agradeço você, Bruno, agradeço a todos e de uma forma meio louca, convido a todos, né, a conhecer o GAPC. A gente fica na Dr. Souza Alves 369, né? A gente está aberto de segunda a sexta-feira, horário comercial, das 8 às 9 horas. A gente aceita todos os tipos de doações, até de cabelo, deixando bem claro também. E o que acontece? Espero que você não precise, mas se você conhece alguém que precisa, ou se você quer conhecer a instituição, vá lá, nos conhece, porque a gente existe, a gente está lá, e a gente está trabalhando, a gente está fazendo todo esse trabalho aí, que não é para gringo ver, tá, gente? É para paciente mesmo, pessoa que precisa, tá usando, tá bom? Obrigada. Eu agradeço e agradeço a você também, internauta da PWT, por mais uma participação, por você ter acompanhado essa entrevista aqui no JSV Live Show. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesta quinta-feira, sempre acompanhando uma entrevista legal, bacana, que é útil para o seu dia a dia. Estaremos de volta na próxima semana aqui na PWT. Um abraço a todos, até a próxima.